Olá, leitores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje nós vamos falar um pouquinho sobre O Mar Sem Estrelas. O Mar Sem Estrelas está sendo a minha leitura atual. Eu estou em 35%. Eu queria falar um pouquinho a respeito deste livro com vocês, um formato assim meio vlog. Se me perguntassem assim, Thaisa, sobre o que é O Mar Sem Estrelas, seria muito difícil para explicar. E é exatamente por isso que eu tô fazendo esse vídeo, para tentar de alguma forma mostrar para vocês por que eu estou amando tanto essa leitura. Vamos dizer que O Mar Sem Estrelas é como um quebra-cabeças. Pensa assim num quebra-cabeças que você não tem uma foto de referência, você só tem as peças. Porque é o que acontece aqui, você tem vários pedaços de histórias, várias fábulas, vários trechos que em algum momento vão formar uma história completa, mas você não sabe o resultado. E é por isso exatamente que eu tô falando que você não tem uma noção a respeito de qual seria aí o final, né, o resultado da imagem desse quebra-cabeça, porque a gente não sabe como é que vai terminar esse livro. Então, imagina isso, que é um quebra-cabeças, e você tem aquelas peças, aquele monte de peças, e você não sabe como que você vai organizar, como você vai montar esse quebra-cabeça. Então, o que você faz primeiro? Geralmente, você encontra os 4 cantos. Você encontra aquelas pecinhas que você já sabe que vai ali em cada canto. Depois disso, você encontra as outras peças que de alguma forma sejam retas e se encaixem ali e formem a borda desse quebra-cabeça, a margem desse quebra-cabeça, para poder aí ir ganhando forma aos poucos. E aí, o que acontece? Depois você vai ter aquele monte de peça, e aí você começa a reparar que, um tanto de peças são verdes. Um tanto de peças são azuis e brancas. Um tanto de peças são azuis ali mais escuras. Umas são assim mais avermelhadas. E aí você começa a separar, cada uma num monte. E aí, conforme você vai olhando a imagem de fora, aquela borda que você formou, você capta que, por exemplo, nessa parte de baixo aqui fica grama, nessa outra parte aqui fica o mar, nessa parte é um céu azul com muitas nuvens, nessa parte é mais avermelhada porque tem o sol. É exatamente isso que é O Mar Sem Estrelas. É um grande quebra-cabeças que você vai juntando aos poucos, porque é muito confuso no primeiro momento. Para quem não conhece a autora, a Erin Morgenstern, ela também escreveu o livro O Circo da Noite, que foi um livro que eu gostei bastante da escrita dela, só que, por exemplo, eu achei que o final foi meio ok. Talvez porque eu tivesse altas expectativas, porque todo mundo tava falando que, tipo, meu Deus, Circo da Noite, melhor livro da vida, e não foi pra mim. Eu acabei dando acho que 4 estrelas na época. Aqui, você já começa esse livro com uma frase impactante que eu amei, que me define, que eu achei incrível. É como se fosse uma pequena fábula que fala que, tipo, há um pirata no porão. O pirata é uma metáfora, mas também é uma pessoa. Isso já mostra como que vai ser o resto dessa leitura. Ele já coloca o tom ali de tudo que você vai ler, de como é que vai ser essa narrativa a partir da primeira linha. Gente, eu tô amando esse livro. Porque a gente tem sempre aí pequenos trechos de fábulas, digamos assim. E, ao mesmo tempo, entre esses trechos, a gente vai ter aqui a história de um protagonista, que é o Zachary Ezra Rollins, que vive no nosso mundo normal. E aí, o Ezra, ou Zachary, ou como você quiser chamá-lo, ele é um rapaz que trabalha aí, ele tá, na verdade, fazendo doutorado em desenvolvimento de games, principalmente focando aí na história da narrativa. Ele gosta muito de histórias, ele gosta muito de livros, ele gosta muito, principalmente dessas narrativas que você pode escolher pra onde ir. E a gente vai sabendo mais do Zachary conforme a história vai passando.
E a gente sabe que quando ele era criança, ele encontrou uma porta pintada num muro. E, apesar de ele ter muita vontade de tentar abrir aquela porta, também tinha aquela coisa tipo, não, é só uma pintura, sabe? E deixou ali. Na verdade, essa porta não é uma pintura. Na verdade, existem várias portas que levam a diversos portos em um outro mundo subterrâneo. E esses portos acabam aí dando no Mar Sem Estrelas. E aí você fala assim, mas o que tá acontecendo? Aos poucos, você vai notando que esses trechos de histórias e fábulas que vão aparecendo, eles estão conectados. E aí vai começar a fazer sentido aos poucos, se você for montando esse quebra-cabeça. Porque senão vai ser só um monte de histórias. Mas se você for ali, parando pra pensar, tentando criar aí uma narrativa linear, tentando juntar as peças, você vai perceber que todas essas outras histórias que vão ali se alternando, né, com a história do Zachary, elas estão conectadas de alguma forma. E também tem a ver aí com a realidade desse personagem. Gente, eu estou enlouquecendo com esse livro. Porque esse tá sendo um livro que eu não consigo parar de ler. Eu tô devorando ele. Eu acho que a escrita dele é belíssima, que é uma coisa que eu já gostei, né, em Um Circo da Noite. Eu acho que a autora, ela pinta cada imagem bonita e maravilhosa na sua cabeça e, ao mesmo tempo, ela faz uma coisa instigante que faz você querer, de fato, descobrir mais sobre esses personagens e sobre essas histórias. E o mais interessante aqui pra mim é que a gente vai descobrir que esses 3 símbolos aqui na capa são muito importantes, que é a abelha, a chave e a espada. Porque existem 3 caminhos que as pessoas que vivem nesse submundo aí do Mar Sem Estrelas podem escolher seguir. Ou, melhor dizendo, são escolhidas para talvez seguirem esses caminhos. E são caminhos muito distintos, mas também muito iguais. E aos poucos você também vai descobrindo a esse respeito. Sério, eu tô anotando bastante coisa. Gosto de marcar com essas flagzinhas aqui. E aí, eu tô marcando tanto passagens que eu acho bonitas, meus trechos favoritos, citações e tudo mais, mas também coisas que eu acho importante ter em mente, que eu já percebi que acabam acontecendo. Por exemplo, eu tô também usando post-its durante a minha leitura. Tá vendo? Que é uma coisa que geralmente eu não faço, mas nesse caso eu tô usando pra poder montar esse quebra-cabeça melhor, pra poder reorganizar meus próprios pensamentos. Porque, gente, este livro é aquele tipo de livro que quando você não tá lendo, você tá pensando a respeito dele. Eu penso a respeito desse livro o tempo inteiro. Porque eu tento encaixar essa história, eu tento ver a grande história que tá por trás de todas essas pequenas histórias. E as coisas vão se encaixando. Porém, esse é um livro que acaba dividindo opiniões e eu entendo o motivo, porque não é pra todo mundo. Se você não tá disposto a isso, esse não é um livro pra você. Se você quer simplesmente ler um livro assim de boa, tranquilo, que tá ali tudo certinho, a narrativa linear, ou seja lá o que você goste, esse não é um livro pra você. Esse é um livro que vai te fazer pensar. Esse é um livro que vai te dar dor de cabeça. E esse é um livro que vai te deixar acordado por muito tempo, tentando aí descobrir o que realmente tá acontecendo. Gente, vim fazer um update de O Mar Sem Estrelas. Esta belezura aqui. Eu estou em 52%. Gente, esse livro ele tem tanta informação que não dá pra você ler ele de uma vez, sabe? Eu sinto isso. Eu sinto que esse é um livro que você precisa ir digerindo, que você precisa consumir aos poucos, sabe?
É interessante porque no começo a gente tem a história do Ezra. Aliás, do Zachary Ezra. Ele é um personagem que adora ler e que acaba encontrando, né, um livro. E esse livro coloca ele numa grande enrascada. A gente já viu isso, né, em outras histórias. Isso não é nada novo. Porém, tudo aqui é novo. É tudo coisa que eu nunca vi antes. Porque a gente vai ter uma mistura de fábulas com fantasia, com sci-fi, com romance, com tudo. E esse não é um livro, assim, fácil de entender. Ele é um livro que você vai conectando as pecinhas. Porque, assim, muitas vezes ele não te dá resposta daquilo. Ele te deixa pistas. E cabe a você tirar sua conclusão. Isso acontece muito nesse livro. Muito. Não é só com uma questão, não é só com, sei lá, o final. Não. Isso vai acontecendo regularmente. E eu tenho, gente, altos surtos com esse livro. Sério. Primeiro porque a escrita da Erin, ela é muito poética. Já tinha visto isso em O Cerco da Noite. E aqui, pra mim, nossa, chegou assim no topo. É algo que eu gosto muito, sabe? De escrita poética. Ao mesmo tempo, ela vai te dando cada enigma, aos poucos aqui, que você vai ali acompanhando o Ezra, entrando através de um outro mundo submerso, de um mundo cheio de portas que levam aí a uma biblioteca infinita, a lugares desconhecidos, a diversos mistérios. E ele vai conhecer pessoas que querem ajudar ele e outras que querem prejudicar ele. E tudo isso por causa desse livro, que é o Doces Dores. Em que no começo tem uma fábula, tem uma outra coisa, até que tem uma história dele mesmo. E é a partir daí que ele começa a investigar mais sobre o livro. E este é um livro dentro de um livro, dentro de um livro, dentro de um livro. Ele é assim, Inception, sabe? Ele é tipo a origem do Christopher Nolan. Ele tem uma história dentro de outra, dentro de outra, dentro de outra. E eu acho que por isso não é pra todo mundo. Eu mesmo conheço pessoas que não iam gostar dessa história, mas, gente, eu estou fascinada. Eu estou fascinada pela essa história, eu estou fascinada pela maneira com que a autora nos conta essa narrativa. Eu tô apaixonada pelos personagens. São personagens que a gente vai descobrindo sobre eles um pouco aqui, um pouco ali. Lógico, o protagonista, ele é o Zachary Ezra, mas a gente vai ter outros personagens, como a Mirabel, o Dorian, o Cuidador, o Simon, a Eleanor. E aos poucos, tudo isso vai se conectando. E uma coisa que eu tô gostando bastante é como esse livro ele tá dando um significado muito maior para palavras cotidianas. Tempo, destino, lua, rato, gato, coruja, coroa, espada, chave, porta, abelha. E eu tenho certeza que ele tá mudando assim a minha visão das coisas. Porque agora, quando eu ouço falar uma dessas palavras que, né, a gente fala diariamente, eu imediatamente penso nessa história. E tá tudo tão amarrado, gente. Eu estou louca por esse livro, eu estou obcecada por esse livro. Todos os dias, por exemplo, eu leio algumas páginas antes de dormir, e aí chega no momento que eu falo, tá, tem tanta informação que eu preciso rearranjar na minha cabeça e tentar conectar com tudo o que eu li até agora. E aí vai se juntando. Eu amo isso, gente, porque é uma experiência dentro e fora das páginas, sabe? Pelo menos no meu caso. Isso de você ficar pensando sobre aquele livro, de você ficar analisando, de você criar teorias, de você pensar em cada parágrafo e o que significa, e as metáforas e analogias. Sério, gente. Eu estou apaixonadíssima por O Mar Sem Estrelas. E olha, eu sei que eu tô, né, com um pouco mais de 50%, porém, este livro é um fortíssimo candidato para se tornar o favorito do ano. E talvez um dos favoritos da vida. E aliás, eu tava pensando, né, isso não tem muito a ver, mas
Que engraçado que eu tô lendo esse livro agora, né? E é setembro. No ano passado, o meu livro favorito do ano, eu li em setembro, que foi Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Antes disso, eu lembro que eu tinha alguns favoritos, eu tava entre, na época, Nevernight e Matéria Escura, né? Porque eu vou pensando, durante o ano eu vou pensando, qual que eu tô gostando mais, qual que é meu favorito até agora. E aí veio Sete Maridos de Evelyn Hugo, né, e atropelou tudo. E é engraçado porque eu tô sentindo isso com O Mar Sem Estrelas. Eu li muitos livros bons até agora. Eu li acho que 85 livros até agora. Os meus favoritos, tanto que eu tenho feito, né, vídeos de favoritos do trimestre, eu sempre falo favorito do mês. E são realmente livros favoritos. Só que o que esse livro tá me proporcionando é uma experiência muito única. Eu falo que os livros, eles despertam muitas emoções na gente. Este livro, ele já me despertou muitas emoções, né? Eu já ri, eu já chorei, eu já torci pra um personagem, depois eu me vi não sabendo se eu deveria torcer ou não, eu já me vi questionando algumas coisas, tipo, será que essa pessoa é realmente, né, tá tentando fazer algo bom, como essa pessoa diz, ou será que essa pessoa é realmente ruim? Eu tô amando, sabe, essa história, mas de todas as emoções e os sentimentos, né, que eu tô tendo, o maior tá sendo a sensação de que eu amo ler. E assim, gente, lógico, a gente que é leitor assíduo, que costuma ler com frequência, a gente lê porque a gente gosta. Mas existem aqueles livros, aqueles determinados livros que você, no meio dele, você se pega pensando assim, cara, é pra isso, sabe? Eu leio por isso, para encontrar histórias assim. Eu me apaixonei por leitura por conta de narrativas como essa. Essas narrativas que me fazem pensar, tipo, nossa, cara, que sorte, sabe? Que sorte que eu tô lendo isso, que sorte que eu tô viva, sabe? Pra aproveitar essa história. Que sorte que eu amo literatura. Eu acho que isso é o melhor que um livro pode despertar numa pessoa e num leitor. Gente, vamos ver daqui pra frente. Tá tendo muitas revelações. Tá tendo aí muitas coisas que algumas eu esperava, outras não. Mas a história, ela continua se encaminhando pra um lugar que eu não sei onde. E eu gosto disso. Eu gosto de ficar imaginando, de ficar criando e teorizando. Então, vamos ver pra onde vai. Olá, leitores! Vim aqui fazer um update. Hoje é dia 22 de setembro, de madrugada. Finalmente o tempo tá dando uma esfriadinha. Então hoje eu comecei a tomar chá. Eu adoro tomar um chá quentinho. Editei o vídeo que vai ao ar essa semana. Fiz várias coisas que eu precisava fazer ontem mesmo. Fiz várias coisas na casa. Mas estou lendo bastante O Mar Sem Estrelas. E vou falar aqui um pouquinho pra vocês o que eu tô achando, né? Fazer algumas reflexões. Enquanto faço a minha skincare, trato dos meus cabelos, se vocês não se incomodarem. Mas, enfim, gente, eu agora estou em 70% de O Mar Sem Estrelas. Gente, eu sou completamente apaixonada por esse livro. Sério. A não ser que o final dele seja muito cagado, eu acho que esse vai ser o melhor livro que eu vou ter lido esse ano e vai se tornar um dos melhores da minha vida. E assim, pode ser que eu esteja sendo muito repetitiva nesse vlog, porque eu não lembro, gente. Eu sempre falei assim, gente, como é que pode, né? A pessoa faz algum vlog, sempre eu via isso, né? Eu não sei se eu já falei sobre isso, se eu não falei. E é verdade, gente. Pra mim, eu faço vlog e na outra semana, quando eu vou fazer, eu já esqueço o que eu falei, o que eu não falei. Mas enfim. A história chegou num momento muito importante, tá? Chegou num momento em que eu não tô conseguindo parar de ler. E geralmente eu gosto de ler antes de dormir. O que é um problema, porque aí quando eu vou ler, eu não consigo dormir porque eu só fico lendo. Mas chegou numa parte em que algumas respostas estão surgindo. Alguns enigmas estão sendo
solucionados. E uma coisa que eu tô gostando muito, desde o começo, né, a gente tinha vários trechos de fábulas meio que jogados. A teoria que eu tinha era que, de alguma forma, estava tudo conectado. E, de fato, né, sem dar spoilers, as coisas estão conectadas. Eu acho que muita gente não gostaria desse livro porque, por exemplo, eu conheço pessoas, né, leitores, que não gostam, digamos assim, de livros com finais abertos. Gente, eu gosto de livros com finais abertos. Eu gosto quando o autor, ele deixa na mão do leitor decidir o que ele acha. É bem isso que eu tô sentindo com esse livro, sabe? Eu acho que ele não vai ter todas as respostas, porque eu acho que esse não é o objetivo dele. O objetivo dele é te fazer pensar. Tanto que eu imagino que esse seja um livro para ler e reler várias vezes. Porque agora mesmo, tipo, conforme eu vou lendo coisas, de repente eu lembro de outras partes e eu falo, nossa, isso tá conectado com aquilo. Nossa, isso tá fazendo uma menção àquilo. Isso poderia significar aquilo, entende? E eu gosto muito disso. E eu parei pra pensar como a nossa vida é assim, né? A gente acha que nós somos protagonistas da nossa história. Então a nossa história, ela começa quando a gente nasce e ela termina quando a gente morre. Só que não, se a gente parar pra pensar na história do mundo, a nossa história é um capítulo mínimo. É um trecho de uma história no meio de tantas outras, que se fossem contadas num livro, do começo ao fim, também seriam como é O Mar Sem Estrelas, sabe? Que a pessoa que estivesse lendo ia ter que organizar tudo, ia ter que ver o que uma história tem a ver com a outra. E eu gosto muito disso. Eu gosto de como uma fantasia faz você refletir muito sobre a vida real. Eu acho que ela traz muitas reflexões filosóficas, que é algo que eu gosto. E, por exemplo, eu sei que não é para todo mundo. Eu não vejo esse livro como muitos dos livros que eu leio que eu vejo como entretenimento, sabe? Que são livros ali gostosinhos para ler de uma vez, para passar o tempo. E que são histórias que eu gosto, que eu vou levar comigo. Mas ela é muito especial. Primeiro porque eu amo livros que falam sobre livros, sobre o prazer da leitura. Eu acho que exatamente por isso, por exemplo, que eu tenho uma conexão enorme com a trilogia Mundo de Tinta. Poxa, pra mim significa tudo, porque ele é um livro sobre um livro, e eu gosto disso. Porque eu sou uma pessoa que eu amo ler, né, gente? Eu fiz letras, não foi à toa. Foi porque eu amo literatura. E, conforme foi passando o tempo, eu percebi que, por exemplo, eu gosto de livros que tenham o foco na leitura. E aqui a gente tem um protagonista que ele ama ler. Esta é uma história sobre histórias. Essa é uma história sobre construção de narrativa, sobre construção de mundo, construção de personagens. E eu cheguei num ponto assim, gente, ontem eu chorei lendo, não porque aconteceu algo bonito e tal, mas é porque a escrita, cara, teve uns trechos assim que me pegaram tanto, que eu falei, nossa, cara, é isso. Pra mim, eu me sinto bem, eu me sinto completa lendo esse livro. Eu vejo ele como uma experiência única e mágica. Tem vários personagens aqui, né? A gente tem o protagonista, que é o Zachary, que a gente vai estar acompanhando de perto ali a vida dele. Ele é o foco. Mas a gente tem outros personagens secundários, que são personagens que a gente vai descobrindo um pouco mais sobre eles conforme a história vai se desenvolvendo. E eu tô me identificando muito com o Dorian. É louco porque ele é um personagem que você também não sabe tanto dele aos poucos, né? Ele vai contando um pouco mais da vida dele pro protagonista, mas ao mesmo tempo ele também tá inserido nesse mundo de histórias. E eu estou apaixonado por esse universo, sabe? Do Mar Sem Estrelas, que eu queria morar neste mundo aqui, nos portos de O Mar Sem Estrelas. Eu não sei, eu entro nessa história toda vez que eu paro pra ler.
nossa, eu me sinto confortável nessa história. E eu sei que eu posso estar falando coisa que não faz sentido nenhum, gente, mas eu precisava falar um pouquinho sobre isso, porque é difícil, né, você fazer um vlog sem dar spoilers sobre uma história completamente confusa. E é uma história confusa, como eu disse, é uma história que você vai entendendo ela aos poucos, você vai encaixando as peças desse quebra-cabeça aos poucos, né? O Dorian pergunta pro Zachary, como é que você tá se sentindo? E o Zachary responde que eu enlouqueci e agora, sabe, essa vida pós-sanidade, ela é resumida em resolver enigmas. E é isso, o livro é isso. É resolver esses enigmas. E eu amo isso. Eu amo livros que me fazem pensar, que me fazem refletir, que eles vão além das páginas pra mim. Porque muitas vezes a gente termina um livro e fecha ele, coloca no armário e ok. E vai ter sido uma ótima experiência, e vai ter tido personagens encantadores, e é isso. Mas aqui, quando eu fecho esse livro, eu sinto que esse livro ainda está em mim. De verdade, eu acho que se continuar do jeito que tá, vai entrar ali na minha trindade de livros, que né, lá no topo já tem It a Coisa e Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Eu tô muito apaixonada. Muito apaixonada, a ponto de que eu estou até pensando em reler Circo da Noite, que é o outro livro da autora. Porque assim, gente, eu tô encantada com o que ela tá fazendo aqui. Eu entendi por que tanta gente considerou esse tipo, o melhor livro que já leu, um favorito da vida. Porque eu acho que especialmente para leitores, né, para pessoas que gostam de ler, que são, assim, apaixonados por literatura, esse é um ótimo livro. Porque ele é um livro sobre histórias, sabe? Então, é isso. Acho que não falei nada com nada. Acho que não falei nada com nada. Porém, falei, quer saber? Preciso fazer esse adendo aqui nesse vlog e falar um pouquinho mais sobre como eu tô me sentindo lendo esse livro e como ele tá me fazendo bem. Eu não ando tão bem, eu tô tendo, assim, muitos ataques de pânico recentemente. Minha médica trocou alguns remédios, então isso deu uma ajudada também. Mas eu acho que por tudo, né, que tá acontecendo, né, ainda estamos no meio de uma pandemia, ainda tem muita coisa, como eu falei, agosto, né, foi um mês muito pesado pra mim, e agora que eu tô me recuperando, e eu sinto que esse livro tem me ajudado nessa recuperação, sabe, ele tem me trazido conforto, ele tem me trazido bem-estar, ele tem me dado um lugar aconchegante pra morar, sabe, nos momentos difíceis. E isso, por exemplo, é algo que eu tinha com Sangue de Tinta, que é meu livro favorito, né, da trilogia do Mundo de Tinta. Então, eu acho que vai ser um livro que eu vou acabar lendo e relendo muitas e muitas vezes e que vai se tornar aí um queridinho, amorzinho pra mim. E nesse momento, gente, eu só posso dizer que as coisas estão começando a fazer mais sentido, estão se encaixando. Algumas teorias que eu tinha estão se confirmando, mas ao mesmo tempo chegou um momento de caos na história em que tá tudo ruindo, literalmente. E eu não sei o que esperar, mas não precisa ter um final feliz, essa história não precisa. Eu não sou a pessoa que precisa de um final feliz, não. Mas eu gosto muito do protagonista, eu queria colocar ele num potinho e proteger ele. Então eu espero que ele tenha um final feliz, sim. E estou curiosa para saber mais sobre O Mar Sem Estrelas. E continuar ainda, né? Ainda tem 30%, tem muita coisa para acontecer, tem muita coisa para eu teorizar. E depois volto, né, para fazer algum outro update para vocês. Gente, vim atualizar vocês, estou em 80% de O Mar Sem Estrelas. E eu resolvi reler um pouco as fábulas. Porque as fábulas que vão aqui intercalando na história, elas têm a ver com a história principal do Zachary,
e tudo que tá acontecendo ali no presente. E eu já tinha imaginado, já tinha entendido, é ok, tal coisa é tal pessoa, tal isso é aquilo. Tem muitas metáforas e várias analogias. Só que eu, voltando agora, eu encontrei tanta coisa, gente. Eu encontrei tanta coisa. Parece que esse livro é um cofre. Cada vez que você abrir, vai ter algo novo guardado ali. E é muito precioso isso. Eu acho que como a autora resolveu contar essa história é algo primoroso. Porque se você pegar pra analisar a história em si, se você fosse colocar ela numa coisa cronológica, seria algo simples. Mas, de novo, gente, a maneira como o autor escolhe contar aquela história é o que faz ela ser tão maravilhosa. Eu tive isso com outros autores, por exemplo, esse ano com A Sombra do Vento, do Carlos Ruiz Zafón. Eu, inclusive, falei várias vezes sobre isso, sobre como a história em si não é algo miraculoso, não é a melhor coisa do mundo, é bem simples, mas a maneira com que ele escreve, a maneira que ele decide contar essa narrativa é o que faz ser tão brilhante. E é a mesma coisa com esse livro, gente. Tipo, tem vários personagens aqui que eu já sei quem são, né? Já situei ali na hora de comparar com as fábulas e o presente, a realidade, digamos assim. Só que tinha alguns que eu não fazia ideia. E agora, nossa, gente, por exemplo, aqui tem a fábula de uma escultora, no momento, uma escultora de histórias, que ela, no começo, ela esculpia só pra ela, e aquilo começa a virar meio que uma sensação, todo mundo começa a gostar, essas esculturas, essas histórias vão para museus, isso e aquilo. E num determinado momento, eles pegam ela, não se sabe exatamente o que está acontecendo, mas pessoas que são contra essas histórias e cortam as mãos dela. Isso não tem nada demais, é um pedaço de uma fábula que tem aqui. Quando eu me toquei quem era essa personagem, e aí, eu já conectei pra uma coisa lá que acontece mais pro final, no momento que eu tô, em que existe o mar sem estrelas. E aí faz todo o sentido, sabe? Nossa, gente, é difícil porque eu quero contar muitas coisas e eu não posso. Então, eu sei que esse vlog é muito caótico, eu sei que nada tem a ver com nada. Mas é bem isso que é esse livro, sabe? É uma coisa que eu acho que, por exemplo, se alguém lê e aí vê esse vlog, vai entender as coisas que eu estou falando, sabe? Mas, nossa, ainda bem que eu decidi registrar essa história, porque quando eu comecei e eu já percebi que ia ser algo único, que ia ser uma experiência ímpar, eu falei, vou registrar, vou fazer um vlog. E ainda bem que eu fiz isso, porque, gente, cara, eu estou surtando. Eu tô surtando. Eu tô tendo que usar vários tipos de coisa pra anotar. Eu tô usando esses post-its aqui que eu tive que cortar, porque preciso fazer render, porque tem muita coisa que eu tô marcando. Em que eu marco frases, citações que eu gosto, que me tocam, que eu acho perfeitas, que eu acho que fazem essa história ser o que ela é. Eu tô usando esse azul escuro aqui pra marcar, assim, referências, coisas que são cruciais na história, que significam alguma coisa. E estou usando, né, post-its durante a leitura pra ir ou colocando ali, escrevendo dúvidas que eu tenho, ou fazendo comparações, analisando as metáforas, entendendo o que tá acontecendo. E foi interessante, porque como agora eu voltei em algumas partes, eu voltei para post-its que agora eu pensando, eu cheguei a uma conclusão,
sabe? Então isso foi muito interessante. Cara, esse livro tá sendo único, maravilhoso. Eu nem sei explicar, gente. Eu nem sei explicar o que tá sendo essa leitura pra mim. Eu quero terminar até o final de setembro. Então eu tenho aí 6 dias pra concluir. Com certeza eu vou concluir, porque já tô aí na reta final, né? Já tá tudo bem dinâmico, tem 1000 coisas acontecendo. Você percebe que tá se encaminhando pro final a história. Mas, ao mesmo tempo, eu não quero que termine. Porque... Nossa... Que história, gente. Que história. Que riqueza de detalhes. Eu fico pensando na autora, na Erin Morgenstern. Tipo, colocando cada um desses detalhezinhos, soltando uma coisinha aqui, uma coisinha ali, que depois você vai pegando e você vai conectando. E, gente, isso é muito bom. Eu acho que é um dos prazeres que eu tenho na vida. Essa coisa é pensar sobre algo e chegar a uma conclusão. Cara, é muito bom. Eu não sei, é como, tipo... Eu acho assim, ó, jogar Bloodborne, né? Bloodborne é um jogo que eu adoro, mas que eu nunca vou conseguir zerar, porque é muito difícil. Só que, ao mesmo tempo, é muito recompensador, sabe? E eu sinto que esse livro, quando você faz uma conexão e você entende, sabe, algo que tava ali, mesmo que fosse algo óbvio, a hora que você entende, cara, dá uma sensação de bem-estar tão grande. E tem tantos plot twists escondidos aqui, no meio de tantos segredos, no meio de tantos caminhos. Gente, por favor, se você não leu, se você... Sei lá, eu sei que não é um livro pra todo mundo, mas dê uma chance pro Mar Sem Estrelas, por favor. Gente, eu estou na parte final da história. E... Cara, que perfeição. Eu não tô conseguindo lidar com tudo que tá acontecendo. Com tantas respostas e como isso tá me atingindo muito. Eu não sei se é a escrita que é tão bonita assim, que tá me comovendo, se são esses personagens tendo aí as suas resoluções, lutando pelo que eles acreditam. Esse livro, ele tá sendo uma aventura. E eu quero muito terminar agora. Agora é sábado à noite, 25. Eu quero terminar agora. Mas ao mesmo tempo eu não quero deixar essa história pra trás, gente. Está num momento crucial em que os personagens principais estão aí encaminhados para sua grande missão final, né? Como toda boa história de fantasia, cada um deles está aí com essa busca, com algo que eles vão encontrar. Eu só sei que essa jornada do herói, ela não é como nada que eu já li antes, que eu já conheci antes. Então, estou preparada para essas últimas páginas. Quando terminar, eu volto e faço um update para vocês. Então, eu finalizei O Mar Sem Estrelas. Terminei agorinha. São quase 2 da manhã. Chorei muito. Ri também. Eu acho muito difícil que qualquer outra leitura que eu venha a concluir esse ano ainda seja superior à experiência que eu tive com O Mar Sem Estrelas. Esse mundo mágico encantado que a gente descobre aqui é revestido de muitos enigmas, de muitas coisas que não são claras e que cabem ao leitor a sua interpretação. E é engraçado porque durante a leitura tem vários momentos, várias passagens que falam sobre como tudo é uma questão de interpretação. Não existe bater o martelo quando o assunto são histórias. Apesar de ele não ter dado muitas respostas, você pode concluir o final de cada um desses personagens e o que acontece. Apesar de ele também ser bem claro ao dizer que não existe um final, porque finais são começos.
e começos são finais. E histórias estão dentro de histórias, que estão dentro de histórias, e que no final das contas são todas as mesmas histórias. Eu amei conhecer O Mar Sem Estrelas. Eu acho que essa vai ser uma história que nunca vai sair de dentro de mim. Eu terminei o livro com uma sensação muito grande de esperança, de otimismo, de que existem momentos mágicos e que basta você se permitir ou não apreciá-los. E eu tenho uma coisa muito assim na minha vida, sabe, gente? Eu falo que a minha vida já aconteceu coisas muito malucas. Coisas que se eu conto, as pessoas não acreditam. Tanto de forma negativa quanto de forma positiva. E no final das contas é sobre a jornada. Muitas das coisas que aconteceram na minha vida, eu lembro de estar encarando aquele momento e pensar como a mãe do Zachary, que é o nosso personagem principal, fala que existem momentos decisivos, momentos que determinarão os próximos momentos. E muitas vezes eu me vi em momentos assim e eu pensei, será? Será que eu sigo em frente ou não? E na maior parte das vezes eu segui, porque eu sabia que era um momento único, que querendo ou não, o que ele iria me proporcionar seria uma grande história para contar. E isso me fez pensar na grandiosidade que é viver, o que é muito difícil para mim, tá, gente? Porque como eu tenho muitas questões de depressão e etc., eu tenho meus momentos de pensar que não vale a pena continuar. E é engraçado como esse livro, ele me trouxe de volta essa coisa de que vale a pena. Toda a história vale a pena. Eu estava certa em várias teorias nesse livro. E eu também estava errada em muitas outras. E eu gosto disso. Eu só sei que eu amei muito, muito O Mar Sem Estrelas. E foi como mergulhar nesse mar de mel, de encontrar doçura no meio de tanta coisa estranha, tanta coisa difícil. Esse livro, com certeza, é um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Ele me deu amigos, ele me deu histórias, ele me deu novas percepções de vida. Eu saio dessa jornada com o coração leve, mas carregando mais bagagem, e uma bagagem boa, que eu sei que vai me proporcionar momentos grandiosos e maravilhosos pro resto da minha vida. Achei que aquela seria a minha última entrada aqui nesse vlog, sim. Porém, gente, eu acabei de acordar. Eu só queria dizer que eu sonhei com o Mar Sem Estrelas. Eu acordei pensando muito sobre essa história, refletindo, fazendo mais conexões. Eu ainda preciso terminar de marcar algumas coisas mais pro final, né? E é muito louco, assim, voltar e reler algumas partes, porque eu fui colocando post-its, né? Sempre que eu tinha alguma coisa que eu achava importante, alguma pergunta, alguma conclusão, eu ia pondo post-its. E agora, voltando neles, né? Muitas das respostas estavam ali o tempo inteiro. Teve uma coisa, por exemplo, aqui que foi tão óbvia, que passou assim. Esse é um daqueles livros, gente, que é pra você ler e reler, sabe? Que toda vez que você lê, você vai encontrar algo diferente. Eu falo isso porque, por exemplo, um dos meus filmes favoritos da vida é O Grande Truque, do Christopher Nolan. Eu acho aquele filme incrível. Eu já assisti ele múltiplas vezes. E toda vez que eu assisto, eu percebo alguma coisa diferente ali que eu não tinha visto antes. E que muda muita coisa na história pra mim. The Starless Sea é sobre isso. É sobre como uma história não termina. Ela apenas muda. E, gente, com certeza, esse se tornou o melhor livro que eu já li na vida. E eu não esperava isso. Da autora eu já tinha lido O Cerco da Noite, como eu falei. E assim, eu gostei muito da escrita dela, essa coisa poética, sabe? Que ela, você vai imaginando e às vezes é até difícil, sabe? De você imaginar, porque ela vai pra uma coisa tão além
Me lembra muito, por exemplo, a escrita da Laini Taylor, de Um Estranho Sonhador. E, no entanto, eu não amei tanto o final de Circo da Noite. Talvez porque eu nem sei o que eu tava esperando. Mas foi um livro que eu gostei bastante, e aí chegou no final eu achei meio meh. E aí eu tava com medo que isso fosse acontecer nesse livro. Por mais que eu estivesse amando, por mais que eu tivesse, assim, apaixonadíssima pela história, eu falei, gente, se chegar no final... E eu vou confessar que teve um momento, perto do final, que eu falei assim, gente, será que esse livro vai perder a força? Porque chegou um momento em que eu comecei a não entender nada. Eu vou falar a verdade. Mas é porque exatamente era um momento em que a história muda. Então você precisava fazer umas outras conexões para que tudo se tornasse orgânico de novo e você entendesse o que estava acontecendo ali. Esse livro, ele é assim, ele vai demandar a atenção do leitor. Ele não vai ser um livro para você ler tranquilamente e acabou. Esse é um livro que ele vai precisar de toda a sua imaginação, sua criatividade e sua perspicácia para poder te contar essa história, porque essa é uma história confusa. E eu gosto disso, eu gosto de histórias confusas. E eu gosto muito mais quando as histórias confusas fazem sentido, porque é fácil para um autor fazer uma história confusa. Eu até falei sobre isso numa das leituras que eu fiz, se eu não me engano foi em agosto, que foi de The Book of Chaos, que é uma graphic novel, que as imagens e tudo começa a ficar muito confuso. E nada faz sentido num determinado momento. Sabe, o autor coloca ali como Deus Ex Machina porque ele quis. Então é fácil criar uma história confusa. O difícil é você amarrar essa história e dar significado pra ela. E chegar no final e você pensar assim, não é confusa, tava tudo ali, sabe? Só precisava ser reorganizada. Porque quando a gente para pra pensar nas questões do tempo e do destino, que é muito falado sobre nesse livro, o tempo, ele não é linear nessa história. E isso é muito importante. E eu gosto de histórias em que o tempo não é linear, sabe? Porque vai além do que a gente percebe como tempo, né? É passado, presente, futuro. Vai além disso, sabe? E a gente tá falando aqui de um outro universo. A gente tá falando da gente saindo deste universo nosso para o universo do Mar Sem Estrelas. E ao mesmo tempo é muito isso a respeito do destino, por quê? Porque tá tudo ali. Tá tudo escrito. É o que eu falei, eu chorei muito nessas últimas páginas. Não exatamente porque, sei lá, muita coisa triste, Não. Eu acho que foi ali a maneira como a autora contou essa história e como cada coisinha foi tendo significado pra mim, sabe? Como eu nunca mais vou, por exemplo, olhar uma abelha, uma chave, uma espada, uma coroa, um coração, uma pena, a lua, um rato, um gato, uma coruja, o tempo, o destino, da mesma maneira. Então, eu acho que um autor fazer isso, de ir tão além, sabe, do papel, de mudar suas percepções sobre as coisas, isso é incrível, isso é incrível. E é o que eu falei ontem, sabe, este livro, ele fez com que eu abrisse ainda mais meus horizontes a respeito da magia que existe no mundo, né, sobre como as coisas acontecem, como existem momentos com significado que determinarão aí outros momentos decisivos depois disso. Gente, eu nem sei mais o que falar. Se você se sentir com vontade, que eu também não vou falar pra todo mundo ler, porque, como eu já falei aqui várias vezes, eu não acho que esse é um livro pra todo mundo. Mas se você gosta de fantasia, se você gosta de histórias com significado, se você gosta
de enigmas e quebra-cabeças, se você gosta de uma linguagem mais poética, este é o livro para você. Como foi o livro para mim. E que eu, conforme eu estava finalizando ele, eu achei que ele fosse estar no meu top 3, junto com It, a Coisa e Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. E ele se tornou o meu livro favorito da vida. E isso eu não esperava. Mas que bom. Que bom que eu tive essa experiência e que eu terei outras, porque este é um livro que eu vou reler várias vezes. Que bom que eu conheci O Mar Sem Estrelas. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado deste vlog. Eu sei que deve ter ficado bem confuso, mas como eu disse, a história é assim. Eu não queria dar spoilers, então fica mais difícil ainda. Por favor, não deixe de curtir este vídeo, isso ajuda com que o vídeo vá para mais pessoas. Compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo se você já leu O Mar Sem Estrelas ou se você quer ler O Mar Sem Estrelas. Se inscreva no canal Livro em Livros, já ative as notificações porque você já sabe que toda sexta-feira tem vídeo novo por aqui. Então a gente se vê na semana que vem.